Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No Facebook é Paulo Roberto Maciel. Você chega lá, só digitar e chega lá. Tem o YouTube também e o blog. Esta liturgia é referente ao dia 5 de abril de 2025, sábado, na quarta semana da quaresma, no ano litúrgico C, onde se dá ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria, com prefácio da quaresma, e para comemoração pode-se fazer a memória de São Vicente Ferrer, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos do 18 ao 20. O tema central é: eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 7º, versículos do 2º ao 3º, 9 BC ao 10º, 11 ao 12, refrão 2º A. Este é o refrão: Senhor meu Deus, eu vos procuro, em vós procuro meu refúgio. Repitamos: Senhor meu Deus, em vós procuro meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim, ponde um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Repitamos: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, capítulo 7º, versículos do 40 ao 53. O tema central é: porventura o Messias virá da Galileia? Uma indagação do povo da época. João 7, versículos do 40 ao 53. Antes de proclamar o Evangelho, vamos aclamá-lo com Lucas, capítulo 8, versículo 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração, e que produzem muitos frutos.
até o fim perseverantes. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Repetamos, glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será de descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge o profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Durante todo o tempo das promessas de Deus, os profetas sofreram fortemente a rejeição e incompreensão por parte das autoridades políticas e religiosas e até mesmo do povo eleito. Diante das palavras e das ações de Jesus, parte do povo reconheceu nele o profeta prometido, conforme João capítulo 7, versículo 40. Outra parte não crê na messianidade de Jesus por ele ser da Galiléia, versículo 41. Jesus, o Cristo, que significa Messias, o profeta, acolheu no seu ministério toda a rebeldia e rejeição direcionada para Deus e seus profetas ao longo da história de Israel. Felizes são aqueles que o ouviram e o acolheram, como Nicodemos, versículo 50, e também João, capítulo 19, versículo 39. E felizes seremos nós se o acolhermos como Senhor e Salvador de nossas vidas, participando dos seus sofrimentos, para experimentarmos a força de sua ressurreição, conforme a Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Tem mais interpretação aqui do texto no livro Dia a Dia com o Evangelho. As discussões em torno de Jesus se intensificaram. As opiniões são as mais diversificadas. Uns consideram como um dos profetas. Outros dizem que ele é o Cristo, o Messias. Discutem e discordam sobre a origem do Messias. Os guardas se encantam com sua pregação. Jamais alguém falou como este homem. Nicodemos, que havia conversado pessoalmente com Jesus, tenta protegê-lo com base na lei. As autoridades religiosas se vangloriam de não acreditarem em Jesus e olham com desprezo para os que admiram um profeta vindo de lugar tão humilde, a Galiléia. Jesus estava tão perto deles fisicamente. Poderiam ouvi-lo, tocá-lo, beber de suas palavras de vida. Ao invés,
Desperdiçam a ocasião permanecendo fechados à influência do mestre. Voltam para suas casas desorientados e com o coração inquieto. Mais uma interpretação no livro Palavra e Vida. João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O povo estava dividido diante de Jesus. Uns viam nele o Messias, mas outros recusavam essa possibilidade. A solução foi a condenação. Basta condenar aquele que não pensa como nós. Os que pensavam que Jesus não podia ser o Messias consideraram que os outros eram sem instrução. Por isso, não podiam saber se Jesus era o Messias ou não. Uma vez que se começa por esse caminho, é preciso ir em frente. Assim, até mesmo Nicodemos, que era um deles, que tinha os estudos de sua classe, foi condenado. Nem mesmo ele conhecia as Escrituras. Quando deixaremos de condenar e começaremos a escutar? Fica aí essa indagação. Santo do dia 5 de abril, São Vicente Ferrer, presbítero dominicano. Vicente Ferrer era espanhol e um ilustre pregador. Não por acaso era dominicano. Durante o grande cisma do Ocidente, iniciado em 1378, trabalhou com afinco pela unidade da Igreja e pela restauração dos bons costumes. Falecendo durante uma viagem, foi canonizado pelo Papa Calixto III em 1458. Filho de um tabelião de Valência, ainda antes de nascer, sua mãe teve, em sonho, um pressentimento sobre a grandeza do seu futuro. Aos 17 anos, reconheceu sua vocação e entrou para a ordem dominicana. Após o seu ciclo de formação, que é necessário, lecionou lógica, filosofia e teologia, isto na universidade, e começou a colaborar com o cardeal aragonês Pedro de Luna, braço direito de Clemente VII, primeiro falso papa em Avignon, e por sua vez, futuro falso papa Bento XIII. Não se deve confundir com o pontífice romano Bento XIII. No civil, Pedro Francisco Orsini, que subiu ao trono de São Pedro em 1724. Em 1378, faleceu Gregório XI, o papa que, após 70 anos, levou novamente a sede papal de Avignon, na França, para Roma. O sucessivo conclave, influenciado pelo descontentamento popular cada vez mais forte, elegeu o arcebispo de Bari, que se tornou Papa Urbano VI. No entanto, ele se mostrou logo hostil para muitos cardeais, alguns dos quais fugiram e elegeram outro pontífice, Clemente VII, que voltou a se estabelecer em Avignon. Daí o cisma. Em torno dos dois papas nasceram dois partidos políticos. Os estados se dividiram e a Europa caiu num período de profunda crise e incerteza que durou quase 40 anos. Em 1409, para resolver os contrastes entre os dois papas, realizou-se um concílio em Pisa, no qual foi eleito um terceiro pontífice, Alexandre V. Este foi nomeado, foi o momento mais doloroso da história. Somente com o concílio de Constança, convocado em 1417, e mediante a intervenção do imperador Sigismundo, voltou-se à unidade com o novo Papa Martinho V. Nesse contexto, em 1398, Vicente Ferrer foi o confessor do Papa Bento XIII em Avignon. Em sonhos, o futuro santo recebeu do Senhor a missão de partir para evangelizar por 20 anos toda a Europa, da Provença ao Piemonte e Lombardia, mas depois voltou novamente para a França e a Espanha. Vicente se locomovia montado num burro,
sob chuva ou sol, calor do verão ou inverno rigoroso. Ele se protegia apenas com o hábito dominicano longo, que também cobria os seus pés descalços. Vicente começou a ser seguido por clérigos e camponeses, nobres e teólogos, homens, mulheres e crianças. Vicente pregava alternando seus sermões com anedotas de viagem. As palavras de São Vicente Ferrer se tornaram proféticas a ponto de merecer o título de anjo do Apocalipse. Acostumado com as visitas do demônio, Vicente falava do iminente fim do mundo, dos eventos prodigiosos que o precederiam e da necessidade de se converter para salvar a alma. Não deixava de lado a mortificação corporal mediante o jejum contínuo e a privação do sono para dedicar mais tempo à oração. São Vicente Ferrer morreu como viveu, em viagem, mas já era venerado como santo. A ordem dominicana o recorda em outra data, 5 de maio. Então, estamos falando em 5 de abril, mas a ordem dominicana o comemora em 5 de maio. São Vicente Ferrer, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santa Irene Virgem e Mártir é santa do dia 5 de abril. Paz, caridade e pureza. Com estes nomes, as 3 irmãs mártires foram batizadas em Tessalônica no ano 304, sob o governo de Dulcésio, durante as perseguições de Diocleciano. Irene foi martirizada por ter escondido as sagradas escrituras da lei e por não comer o alimento oferecido aos deuses. Santa Irene, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Santa Catarina Tomás de Palma, virgem. De acordo com o site Heroínas da Cristandade, blogspot.com, Catarina Tomás, ou Catarina Thomas, nasceu no povoado de Valdemussa e morreu em Palma de Maiorca, na Espanha. Ela veio à luz no dia 1º de maio de 1531. Seu pai Joaquim era um modesto camponês e em sua casa reinava uma fé simples e profunda. Estava habituada a andar descalça até sobre cardos espinhosos, pois lhe haviam ensinado que dos pequenos ferimentos aprenderia o significado do sofrimento. Tinha como protetora especial a Santa Virgem Mártir, que tinha o seu nome, Santa Catarina de Alexandria. Seus pais morreram quando a menina tinha somente 7 anos, sem deixar-lhe nenhuma herança. Ela sofria maus tratos na casa de um tio paterno, aos cuidados de quem tinha ficado. Até mesmo os criados sobrecarregavam a santinha de trabalhos. Catarina tudo suportou com paciência, com mansidão. Aos 15 anos, as aparições de Santo Antônio e de sua patrona, Santa Catarina, despertaram-lhe a vocação religiosa. A jovem confiou seus desejos a um santo ermitão, o padre Antônio Castanheda. O sacerdote conseguiu que Catarina fosse trabalhar em casa de uma família de Palma, onde sua vida espiritual não encontraria nenhuma oposição. Ela teria, então, toda a liberdade para a vida em Cristo Jesus. A filha da casa ensinou a ler e a escrever, mas em questões de vida espiritual se converteu em discípulo de Catarina, pois esta havia avançado muito no caminho da perfeição. A jovem Catarina decidiu ingressar no mosteiro de Santa Maria Madalena de Palma, das Cônegas Regulares de Santo Agostinho, que a acolheram em 1553. Tinha então 20 anos, professou os votos religiosos em 24 de agosto de 1555. Anualmente, semanas antes da festa
de Santa Catarina de Alexandria, depois de comungar, lhe sobrevinha uma espécie de êxtase que durava boa parte do dia, vários dias ou até semanas. A santa também tinha o dom da profecia, sofreu provas tremendas quando o demônio lhe sugeria maus pensamentos, alucinações e ataques materiais. As irmãs ouviam gritos e ruídos horríveis, observavam os efeitos na santa e tentavam aliviar-lhe os sofrimentos. Mesmo nesses momentos, Catarina procurava cumprir seus deveres. Pessoas começaram a visitá-la, inclusive o bispo de Maiorca, Monsenhor João Batista Campédio, que pedia seus conselhos. Diante da popularidade, irmã Catarina, apesar de não querer se apresentar aos visitantes, o fazia por obediência. Ela tinha o dom de interceder a Deus por milagres. Rezava pelos pecadores e pelos defuntos. Sua morte, que ela mesma havia predito, ocorreu quando tinha somente 41 anos de idade. Foi beatificada em 1792 e canonizada em 1930. O corpo de Santa Rina, como é chamada popularmente, repousa na capela do Mosteiro de Palma de Maiorca. Santa Rina ou Santa Catarina de Palma, rogai por nós. Rina ou Rina? Quase santo do dia 5 de abril, Beato Mariano Aparício. Beato vem antes de ser canonizado, porque na igreja são vários degraus até chegar à santidade oficial. Passa-se pelo venerável, o termo venerável, bem-aventurado, venerável, bem-aventurado, mas antes tem servo de Deus, bem-aventurado, venerável, servo de Deus, bem-aventurado, que é o beato, e depois é o canonizado, o santificado. Vamos ao beato, então. Mariano Aparício. De acordo com o Facebook Ao Brasil Fã, Apostolado da Oração Brasil, Mariano de la Mata Aparicio nasceu em Barrio de la Puebla, em Palência, na Espanha, no dia 31 de dezembro de 1905. O menino cresceu num ambiente cristão e foi incentivado a ingressar na ordem agostiniana, também pelo fato de 3 de seus irmãos terem abraçado a ordem. Em 29 de agosto de 1921, Mariano ingressou no Seminário Agostiniano de Valladolid, na Espanha, e realizou sua primeira profissão religiosa em 10 de setembro de 1922, ocasião em que fez os votos de pobreza, obediência e castidade. Em 25 de julho de 1930 foi ordenado sacerdote e em 21 de agosto de 1931 enviado em missão ao Brasil. Em 1933, o padre Mariano assumiu o Colégio Santo Agostinho em São Paulo, onde foi professor, secretário e ecônomo. Entre 1945 e 1948 foi superior da vice-província agostiniana do Brasil. Em 1949 foi para o Colégio de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, sendo diretor por 3 anos, professor e conselheiro da vice-província até 1960. A seguir, transferiu-se novamente para o Colégio Santo Agostinho, em São Paulo, onde permaneceu até o fim da vida em 5 de abril de 1983. Foi um homem de oração e manifesto amor à Eucaristia e à Nossa Senhora da Consolação. Dedicou-se às oficinas de caridade de Santa Rita, equipes de senhoras que confeccionam, costuram e distribuem enxovais e roupas aos recém-nascidos pobres, e sem preocupações com horários, o padre Mariano saía pela cidade de São Paulo com seu Fusca, enfrentando desafios e levando esperança aos doentes e aos que precisavam do seu amor. Olha, o padre Mariano da Mata Aparício foi beatificado no dia 5 de novembro de 2006, na Catedral da Sé, em São Paulo, capital,
numa celebração presidida pelo cardeal José Saraiva Martins, então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Seus restos mortais estão sepultados na paróquia Santo Agostinho, no bairro paulistano da Liberdade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Quando suplicamos algo, a melhor resposta ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o pai físico aqui na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos a vida perene, a vida eterna, a vida para sempre, a vida definitiva no céu, com felicidade em plenitude, alegria totalizante, junto de Deus, de todos os santos, de todos os salvos, de todos os anjos divinos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Olha, para ser salvo, você tem que acreditar em Jesus como Deus. Esse Deus em 3 pessoas, no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso Ruach HaKodesh, nosso defensor, nosso discernidor. É como se fosse um ramo com 3 folhas, né? 3 pessoas numa única substância, essência, natureza divina. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus.